dia! Bom dia, família! Bom Bom dia! Esse hoje é um bom dia todo especial, pois é o Dia das Mamães. E desde já queremos parabenizar todas as mamães, porque não tem palavras para expressar o quanto que as mães são importantes para nós, para todos. E nós vamos aqui fazer uma pequena reflexão sobre duas mães que com certeza são exemplos para nós. Nós vamos falar um pouco sobre a mãe do profeta Samuel, a Ana, e a Eunice, a mãe do jovem Timóteo, que foi o líder da igreja de Éfeso. Portanto, vamos ler o versículo bíblico no livro de 1 Samuel, no capítulo... Qual capítulo, Esther? 2:19. Capítulo 2, versículo 19. Acompanha a leitura. Todos os anos, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia com o marido para oferecer sacrifício anual. Ok, o que acontece? Todos nós que conhecemos as Escrituras, sabemos que Ana, esposa de Elcana, que junto a ela tinha a Penina, que eram duas esposas que o Elcana tinha, e enquanto Penina tinha filho, Ana não tinha filho, Ana era estéril. E por isso, durante muitos anos, ela sofreu as afrontas, sofreu as críticas e os deboches da sua rival. E ela chorava diante do Senhor, constantemente pedindo a Deus que lhe desse um filho. E diante da sua devoção para com o Senhor, ela fez um voto a Deus. Se o Senhor lhe desse esse filho, ela o consagraria ao serviço do Senhor por toda a sua vida. E é lógico, o Senhor respondeu à oração desta mulher. E ela, enfim, realizou o seu sonho de ser mãe. Imagine que naquela cultura, naquela época, ser mãe era a coisa mais importante na vida de qualquer mulher. Então Ana fez esse voto ao Senhor e após o seu filho nascer, Samuel, ela esperou o tempo certo em que o menino seria desmamado, como diz as Escrituras, e ela o levou e entregou no templo para servir por toda a sua vida ao Senhor. E onde que entra aí o exemplo de mãe sobre Ana? Se nós podemos ver, o Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que era sensível à voz de Deus, que tinha autoridade dada por Deus no falar, nas suas profecias, e foi o profeta responsável por ungir o rei Davi, que assumiu o lugar de Saul. E é evidente que, muito embora o Samuel tivesse sido criado diante do profeta Eli, ou melhor, do sacerdote Eli, obviamente a sua mãe, nós podemos perceber que teve uma grande influência na sua vida, por ser ele quem foi. Porque todos os anos, como o texto que foi lido, a Ana subia até o templo para adorar o Senhor juntamente com os demais da família, e ela levava uma túnica nova para o Samuel. Obviamente, muito embora a Bíblia não fale, obviamente ela conversava com ele, e até mesmo antes dele ser entregue no templo, ela com certeza deve ter conversado com Samuel, ter orientado, ter dito a ele do compromisso que ele tinha com Deus e de como ele deveria ser. E é evidente que diante dos maus exemplos dos filhos de Eli, que também eram sacerdotes, o profeta Samuel deveria ter sido instruído a fazer diferença durante o seu contexto, durante a sua vida e o seu ministério. Então nós podemos ver um homem de Deus, um homem cheio do poder de Deus, com autoridade
dada por Deus e, obviamente, com a influência da sua mãe. Então, esse é o exemplo que nós temos aqui para trazer hoje para todas as mães, referindo-se a Ana, que mesmo ganhando o primeiro filho da parte de Deus, ela entregou ao Senhor, ela consagrou a vida dele ao Senhor. E este menino, ao crescer, se tornar homem, fez a grande diferença na vida do seu povo. E o segundo exemplo é de Timóteo. Timóteo, um jovem que o apóstolo Paulo considera como seu filho na fé, que de fato foi. Nós vamos ler o texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que fala sobre a mãe de Timóteo. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Pois bem, aqui diferente de Samuel, a mãe de Timóteo certamente não teve esse problema que Ana teve, porém, juntamente com a sua mãe, a avó do Timóteo, educaram o Timóteo dentro dos princípios da palavra de Deus. Então elas foram responsáveis por nascer a fé no coração de Timóteo, o zelo pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, no coração do jovem Timóteo, que mesmo sendo muito jovem, já fora consagrado ao ministério pastoral. E se continuarmos lendo a carta de Paulo, ele vai deixar claro que, por meio de profecias, havia sido dito que Timóteo seria um homem de Deus, um servo especial na obra do Senhor. E nós podemos ver aqui Paulo ressaltando a influência da sua mãe, falando da avó também, mas o assunto hoje aqui se refere à mãe. Então, quanto é importante que você, mãe, instrua seu filho na palavra do Senhor. Instrua o seu filho naquilo que é agradável, que é correto aos olhos de Deus. E com certeza, quando ele crescer, ele não se desviará dos caminhos do Senhor, conforme está lá em Eclesiastes. Me foge agora a memória o capítulo e o versículo, mas diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele ficar velho não se desviará dele. Isso é função da mãe, nesse momento, mãe. Então, essas duas mães, Eunice e Ana, com certeza são exemplos para todas as mães. E o nosso desejo diante de Deus é que você, mãe, possa ser um exemplo para o seu filho e possa influenciar na vida do seu filho de tal forma que eles venham viver durante todas as suas vidas para a glória de Deus. Então, esta é a reflexão que gostaríamos de deixar nesta manhã para todas as mães. E antes de encerrar, vamos aqui fazer uma declaração de gratidão por todas as mães. Mãe, a melhor dádiva de Deus. Mãe, no jardim da vida, você é a rosa mais linda que exala o perfume do amor, do afeto e do cuidar. Você é a letra da canção que acalma e suaviza o coração. Você é o bálsamo agradável para minha alma, às vezes agitada pelos intempéries da vida. Quando triste, és alegria para minha alma. Quando aflito, és quem me tranquiliza. Se tomado pelas dúvidas, você é aquela que me põe no colo e me diz: não temas, pois tenho posto sua vida aos cuidados do Senhor. Mãe, por tudo que és,
e tens feito. O que mais poderia dizer, senão muito obrigado? Todos os adjetivos do mundo são poucos para ti. Você é tudo para mim. Nós somos gratos como filho, todos que me acompanham nesse momento, que possamos dedicar às nossas mães nesse dia todo o nosso carinho, todo o nosso amor, todo o nosso reconhecimento, não somente hoje, mas em todo o tempo. O que seria de nós se não fosse as mães? O que seria do mundo se não fosse as mães? Elas são sempre aquelas que estão perto, quando ninguém mais quer saber de nós. Parabéns, mãe, por tudo que você tem sido para nós. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, hoje e sempre.